Bom, já estamos de volta, né? Rapidinho mesmo. Nós vamos agradecer aqui de novo, mais uma vez, a grande participação que nós tivemos aqui nas redes sociais. Foi realmente bacana. Vou pedir, inclusive, para o Rodrigo colocar na telinha aí o facebook.com/Diário de Teresópolis, né? Deixa na tela inteira aí. O facebook.com/Diário de Teresópolis, que eu vou dar uma passadinha aqui só para que você tenha uma ideia, né, do que você tem aí todos os dias. Você que curte, você que segue a nossa fanpage aí, vamos ver. Tá aí a matéria do Ziriguindim, né? Não conseguimos colocar hoje, amanhã a gente promete deixar, né, para você acompanhar tudo, da mesma forma da matéria da vacinação, que já começou a campanha, né? Também vamos voltar a falar sobre isso na edição de amanhã, mas já está tudo lá no facebook.com/Diário de Teresópolis, que você, além de nos acompanhar ao vivo, também tem a oportunidade de conhecer todos esses assuntos aí com qualidade, né, com profundidade. E eu vou agora, já que o Rodrigo já colocou na tela, né, já estou aqui no quadro aberto, o Rodrigo já estragou a surpresa, poxa, eu queria fazer a surpresa, que era o Vanderlei que estava aqui, o Rodrigo colocou na tela. Não. E aí, chefe? Hoje eu não falei de política 1 minuto, né? Aliás, eu acabei de receber uma mensagem aqui agora, de um amigo falando assim: ô, Anderson, o que aconteceu com você? Você não falou ainda dos prefeitos? O que aconteceu? É de propósito, gente. Eu estou de saco cheio dessa história toda. Vamos falar de político de ponta, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Me ajuda nessa aí, chefe. O que temos? O que você separou pra gente aí, por favor? Bom, como não é para falar de política, eu trouxe uma foto interessante. Vamos lá, Rodrigo, bota a foto aí na tela. Esse é o Maluf, saudável, cheio de saúde, né? Dizendo que está tudo ok. Temos a próxima aí? Agora ele não está tão bem, mas não, né? Ele recebeu a notícia de que ele vai ser preso, né? Esses políticos, esse negócio esse Moro e essas últimas decisões aí, meio que surpreendentes do STF, 20, 30 anos depois julgando os políticos corruptos, né? Coisas que parece que acordaram, né? Que tem que fazer isso aí, né? Está deixando os políticos adoentados, né? Cheio de problemas, aquele vigor, aquela vitalidade toda que tinha de primeiro, né? E o Maluf, talvez, Vanderlei, assim, eu sei que não dá para você hierarquizar a corrupção. Eu acho que o cara que desvia R$20, ele é tão corrupto quanto que desvia milhões e milhões de reais. Eu acho que não dá para você hierarquizar. O ato corrupto é um crime hediondo, tem que ser tratado como tal, porque custa vidas e a gente percebe muito bem isso. Mas o Paulo Maluf tem, talvez, as maiores cifras relacionadas à corrupção. Eu não vou nem falar só do Brasil, não. Uma das maiores cifras de corrupção do mundo. E de impunidade, né? E de impunidade, porque ele, ao longo de décadas e décadas, disse claramente: eu roubo, mas eu faço. Ele disse isso claramente por várias vezes, e muita gente acreditou nisso e continuou colocando ele no poder. Olha, gente, roubo, mas faço, e você apoiar isso, você está sendo tão ladrão quanto o cara que faz isso. E olha, as cifras roubadas, né, assaltadas pelo Paulo Maluf dos cofres públicos, sobretudo do estado de São Paulo, são cifras impressionantes no mundo inteiro. São valores proporcionais ao de um faturamento geral de multinacionais. Então a gente não está falando de R$1 milhão, a gente está falando de bilhões de dólares. São cifras muito expressivas. É um dos maiores ladrões da história do mundo. É da história do mundo. Não estou exagerando, não. Se você fizer uma pesquisinha aí dos valores, tanto que, né, a Interpol tem na figura do Paulo Maluf uma figura querida, né? Ou seja, bateu na mão do Interpol, já era. Ele está entre os políticos brasileiros que não podem viajar, né? Se for para fora, vai para tranca. Né? Aqui em Teresópolis tem alguns, né? E aqui no Brasil ele é interessante, é meio que emblemático essa coisa do Maluf, tanto que você virou verbo, né? Então você quando está fazendo uma coisa errada, você está malufando. Malufou, Malufou. Você rouba alguma coisa, é malufou. Malufar, né? Então isso aí realmente... E agora vai, finalmente, ele foi condenado
foi preso agora recentemente, está solto por uma questão humanitária, né? Os ministros têm muito essa preocupação, né? Os ministros não admitem que pessoas que estão em condições subhumanas, que estão com os seus problemas de doença, suas fragilidades emocionais, fiquem presos. Está aí os presídios, onde as pessoas que não pagaram pensão, onde as pessoas que não tá todo mundo lá que cometeram doente, né? pequenos crimes estão lá, todo mundo bem. Esse tipo de gente, como Maluf, não há nas prisões, né? Então isso aí, o STF tem essa preocupação muito grande. E o STF agora está se preocupando com mais uma ação do Maluf por um crime cometido recentemente, em 2010, onde ele ainda tinha saúde para cometer crime, né? Estava com saúde e essa agilidade da justiça, somente 8 anos depois, o STF, onde esses ladrões têm foro privilegiado, o STF está fazendo andar uma dessas ações dele lá de 2010, onde ele é acusado de malversar cerca de R$200 mil na campanha dele de deputado. Então, ou seja, ele vai pegar mais alguns anos aí, né? Então, fazendo uma explicaçãozinha técnica, né, com relação a essa questão humanitária que o Vanderlei falou, né, nós temos uma figura dentro, né, do Código Penal chamada sursi humanitário, que tem essa característica mesmo, né? O sursi humanitário tem algumas condições que precisam ser preenchidas e o Maluf está nessas condições. Ele está realmente com uma doença terminal diagnosticada, a gente está vendo na cara dele que ele está morrendo, está, né, no fim da vida. Ele tem mais, né, de 80 anos, na verdade tem quase 90 anos, já 89 anos, né, se não me engano, né, que ele tem. Por aí, né? E ele, digamos assim, preenche os requisitos do chamado sursi humanitário, que é uma espécie de perdão, né, dos seus crimes cometidos. Ele não fica imune dessa condenação, pelo contrário, ele continua condenado, mas por questões humanitárias mesmo, né, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ele é liberado do sistema carcerário e vai procurar tratamento e tudo mais. Normalmente esses tratamentos são tratamentos paliativos. O Maluf está em tratamento paliativo, não há mais solução para o problema de saúde dele, é realmente uma doença terminal e é uma figura que é protegida pela nossa Constituição, além de ser também prevista no Código Penal. Então, não é, como tem muita gente falando besteira no Facebook, né, Vanderlei? Eu acho que você pode questionar essa figura proporcionalmente àquilo que se é colocado em todo o sistema carcerário, tudo bem, mas daí a criticar essa garantia constitucional tem lá os seus limites, né? Ele tem, a lei garante isso a ele, Garantir, né? E ele tem bons advogados para fazer para usufruir desse direito que a lei permite, né? Isso é interessante porque tempos atrás, mais de um ano, cerca de um ano, a primeira-dama do Estado, a ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, ela usou esse artifício. Deu um miguezão como ela deu um migué, né? aquele migué de que tem um cuidar filho de menor. Criança. Cuidar de criança, ela sempre cuidou muito bem dos filhos muito dela. Bom, então, né? ela tem um menino lá de 11 anos. Ela não sabe nem o nome da criança. E ela tinha esse direito. E aí deram o direito, a sociedade questionou. Isso provocou o STF a rever as outras, criar uma jurisprudência, criar um ponto, pacificar essa questão para facilitar nas instâncias inferiores a retirada da cadeia das mulheres que têm filhos com menos de 12 anos. Então isso aí foi interessante. De repente, esse caso do Maluf, eu acho que ele é emblemático nessa direção, que pode levar também o STF e a própria Justiça, nas instâncias inferiores, a provocar uma facilitação para a soltura de pessoas que estão em fragilidade, com corpo em fragilidade, como está o Maluf também, e que estão hoje superlotando presídios. Casos iguais aos do Maluf, nós temos muitos ao longo de Bangu, principalmente São Paulo, que é o celeiro de presos em condições subhumanas no país, né? Também no Nordeste tem muita prisão, muito preso, muitas cadeias que não oferecem as mínimas condições para o ser humano. Então, isso remete também a esse olhar. Eu arrisco dizer que casos iguais do Maluf nós temos mais de 1.000 nas prisões ao longo do Brasil. Ou seja, então, é preciso que se crie uma condição, né? Realmente não tem condição. O Estado não tem condições de dar essa condição digna de vida a essa pessoa que está no finzinho. O Maluf, que é esse grande ladrão, ele ainda tem condições de ter isso em casa. De repente, essas pessoas que estão presas, nem em casa vão ter tanta tranquilidade, porque vão voltar para uma casa onde tem também os mínimos, vai ter
um home care, não vai ter nada disso em casa, né? Mas pelo menos vai ter a possibilidade de morrer ou usufruir os seus últimos dias de vida, seus próximos meses, próximos anos, próximo da família e servindo até de exemplo para que a família não tenha a trilha, a mesma vida daquele elemento que está usufruindo dessa questão humanitária. Então, acho que é interessante a gente... A gente vê um choque claro entre direitos fundamentais, né, gente? A gente tem o direito à segurança da nossa sociedade resguardado no momento que essas pessoas são privadas da liberdade, mas a gente tem um choque contra um outro princípio que é muito mais caro, né? Que talvez o princípio mais caro de todo o ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. Então, essa está sendo resguardada. Mais do que simplesmente o bem à sociedade, com essa pessoa sendo privada da liberdade, é a dignidade da pessoa humana, que é praticamente a base de toda a nossa Constituição de 88. A Constituição de 88 é a chamada Constituição Cidadã, não é à toa, né? Ela resguarda esses princípios muito, muito caramente, né? E o da dignidade da pessoa humana talvez seja o mais caro de todos e norteador de uma série de leis. Tem que se discutir isso que o Vanderlei falou, aplicar a todos, tem que se aplicar a todos, não tem jeito. Se vale para um, vale para todo mundo. Não é porque tem advogado bom, né? Que esse direito à dignidade humana seja extensivo aos que também não têm advogado. E a justiça pode muito bem, sim, facilitar. Porque, imagina, quem tem advogado consegue, em questão de 3 dias, uma semana, soltar o seu Maluf. Mas tem a pessoa que está também em condições tão frágeis quanto ele, e estão presas em condições subhumanas, mas que e ele não estava em condições subhumanas. Depende da advocacia pública, né? Depende da defensoria, depende de um advogado barato que vai fazer aquele trabalho. Os presídios, nós temos um problema muito sério em presídio, eu sempre acreditei que nós temos que cuidar dos nossos bandidos, dos nossos presos, dos nossos maus elementos, nós temos que estar de perto deles. Então, se alguém do nosso círculo familiar, ou do círculo de amizade, ou de círculo de relação dentro da cidade, comete crime, nós temos que prendê-lo perto da gente. Eu vejo essas pessoas imbecis aí, defendendo de mandar os nossos bandidos para fora. Nós não temos que querer os bandidos de fora aqui. Isso é uma luta. É a mesma coisa interna, que admitir, né, que não quer mais ressocializar mas essa pessoa, né? As pessoas não quer têm se livrar dela. Hoje, em função desses novos crimes, né, que a proibição das drogas, por exemplo, leva, você ter... então, seria muito comum, é comum ter no círculo familiar alguém que teve um problema com a justiça, está encrencado e vai passar uma noite aqui na delegacia, pertinho da cidade, e o resto vai para Bangu, vai para os outros presídios longe. Quem tem problema com alguém próximo, seja no círculo familiar ou no círculo de amizade, que tem que ir para um presídio no Rio, sabe o que é a dificuldade de se conseguir visitar, de dar o mínimo de assistência, de dar uma condição de dignidade a elas, né? Porque ela vai chegar colocando um bolsão de preso. E esse preso não é preso do Rio. Bangu é um lugar que não mora ninguém. Bangu é um território muito pequeno, está ali do lado de Nilópolis, né? É um local que nem cabe todo, e não é obrigado a ficar com os bandidos do estado todo. Né? Então, nós precisávamos de ter uma delegacia legal mais eficiente na cidade. Nós as casas de custódia, as casas de custódia funcionando, e até mesmo um presídio local, um local onde possa ter os nossos presos, para que eles tenham essa condição de vida próxima do seu círculo familiar, né? Então, acho que isso é muito importante, quem tem essa preocupação. E o Maluf é esse exemplo, né, de bandido que está em condição privilegiada, que tem que usar o seu privilégio em função da idade, em função da condição física, mas esse direito deveria estar sendo estendido aos outros que estão também em condição iguais a deles ou até piores, né? E ao longo dos presídios do Brasil inteiro nós temos muitos exemplos aí de presos em condição indigna, né? E a última foto, eu acho que é interessante, né? Essa foto do Maluf, né? Rapaz, olha aí o cara. Ele está em Teresópolis, não está? Está em Teresópolis. Meu, né? Deus do céu. E você percebe, olha como tem mala nessa foto, tem, né? Tem um monte, né? Isso aí é anos 80. Será, né? que isso aí já é a mala de dinheiro? Né? Isso aí é anos 80, Maluf pousando de helicóptero no Comarido, pedindo voto para alguém, né? Eu não identifiquei ninguém de Teresópolis nessa foto aí. Mas ele e a curriola dele. Essa época aí, Vanderlei, eu vou lembrar de um fato histórico. Estava cheio de saúde, né? Eu vou lembrar de um fato histórico aqui que as pessoas talvez não conheçam, porque é de São Paulo, né? Não é relacionado ao nosso dia a dia, mas nessa mesma época aí, da década de 80, o Maluf resolveu instituir uma companhia pública de petróleo em São Paulo, né? É a Petropaulo. Bom demais, e o pessoal falou que era Petropaulo por causa do Paulo Maluf, né? Gente, só resumindo a história.
alguns milhões de reais depois, a empresa fechou porque não tinha petróleo em São Paulo, né? Só para você ter uma ideia do que é esta Malufaram figura bem com o dinheiro, horrenda, né? Malufaram bem com o dinheiro da Petropaulo. Malufaram o dinheiro todo. A Petropaulo nunca achou nada além de dinheiro para o seu dono, né? O nome, inclusive, estava lá, né? Mas, só para que você tenha uma ideia, né, do que é a figura que estava aí em Teresópolis, né? Fazendo o quê? O que ele estava fazendo aí? Buscando voto, né? Buscando voto, né? Presidente da República. Isso é aquela época do colégio eleitoral, eleger presidente, aquela disputa verdade. de Tancredo, né? Ele circulou o Brasil atrás de simpatia à ideia da candidatura dele. Embora o voto fosse indireto, fechado, quem votou foi o colégio eleitoral, dos seus 500 e poucos deputados, mas os deputados votam conforme as suas bases, né? Então, ele andar o país e convencer, então, os deputados eleitos por Teresópolis, ele veio aqui, ficou simpático, falou em vários lugares, e aí as pessoas assimilariam bem o voto dos eleitores de Teresópolis naquelas figuras que tem o seu colégio aqui, né? Então, ainda bem que o Tancredo ganhou essa aí, mas e uma pena que era o Zé Sarney, que era o vice dele. O país está pagando preço até hoje, né? Tá sempre enrolado. Por isso que a gente fala, gente, na eleição, toma cuidado com o vice, pelo amor de Deus, né? Porque tem sido histórico. O vice é uma figura interessante no processo de eleição. O vice tem história, gente. Eu acho que, eu não sei, deve ter algum tipo de livro relacionado a essa história do vice com a nossa política, né? Mas são histórias realmente maravilhosas. E aqui na cidade também a gente tem episódios. Nossa, nos últimos anos aí não foi. Nos últimos anos, sobretudo, né? Nossa, teve vice. Enfim, é história para outros programas. Você vota no prefeito e no vice, né? Você vota no presidente e no vice. Voto no presidente e no vice. Gente, agradecendo aqui a participação de Vanderlei, fechando o programa de hoje, né, com essa discussão. Hoje a gente conseguiu não falar de política de Teresópolis, graças a Deus, né? Graças a Deus. Demos aí uma pausa para você, mas infelizmente o assunto vai voltar, né? Vamos voltar a falar da situação eleitoral aqui na cidade. Estamos recebendo muitas dúvidas aí pelas redes sociais. Fique tranquilo, nossa redação vai mandar para você aí a solução para a tua dúvida, né? Ou o caminho para você buscar a solução para essa dúvida, já que não somos especialistas, né, na área eleitoral, somos jornalistas, mas temos um pouco de informação para passar para você. E continue participando, continue dedicando um pouco do teu tempo à tarde junto com a gente, interagindo. Espero que amanhã seja da mesma forma, sim, com bastante interação e com muita gente ligando, participando para a gente, tá bom? Amanhã a gente está de volta, uma excelente quarta-feira para você, que ela seja muito proveitosa e que amanhã a gente esteja junto novamente. Beijão e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.